Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Metade da igreja. Quem vai morar no céu? A paz do Senhor. Oh, glória. Queridos, honrado estou essa noite de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa congregação, pastor Caio, pastor Eliane, pelo vice-pastor, pastor Edivaldo, pelo nosso irmão Saulo, que nos foi o canal de bênção para estar aqui, pelos obreiros dessa casa. Que Deus continue fazendo assim de vocês verdadeiros adoradores, pelos músicos, pela equipe de louvor, porque Deus, Ele está neste lugar. Quando a equipe de louvor estava louvando, o Espírito Santo já me falava, presta atenção que o Espírito Santo me falava: eu habito no meio dos louvores. E quando o Espírito Santo me falava dessa forma, eu via cadeias sendo quebradas, eu via grilhões sendo quebrados, eu via maldição sendo quebrada, eu via Deus libertando pessoas que entraram essa noite aqui apreensivo, pessoas que entraram triste. Eu via Deus falando: filho, hoje eu vou fazer dessa pessoa um manancial de águas vivas. Se você veio esta noite para adorar, se você veio esta noite para se entregar, eu estou aqui na condições de profeta para falar para você: abre o teu coração, porque Deus quer fazer de você fonte de águas vivas. Aleluia. Queridos, nós vemos os irmãos aqui, a introdução, a palavra introdutória, a saudação e os louvores, tudo falar em salmos. E não é diferente, pastor Edivaldo, que Deus me deu também um salmo para falar nessa noite. Abra sua Bíblia aí no Salmo 137. Salmo de número 137. Se você notar aí na epígrafe do seu salmo, está escrito assim: canto do exilado. Vamos repetir o que está escrito na sua aí? Canto do exilado. Amém? Versículo 1 diz assim: junto ao rio de Babilônia nos assentamos e choramos, e lembramos-nos de Sião, nós, nos salgueiros que há no meio dele, penduramos as nossas harpas. Assenta aí glorificando. Eu preciso fazer uma pequena introdução, eu tenho bastante tempo para ministrar essa palavra. Eu preciso fazer uma pequena introdução nesse texto, para que os irmãos entendam o que é adoração, para que os irmãos entendam o que é estar diante do Todo-Poderoso. Como assim, pastor? Não é toda a adoração que chega ao trono da graça, não é todo louvor que passa do teto desta congregação, porque o Senhor, Ele recebe aquele que entrega em espírito e em verdade. Não pode haver engano na tua adoração, não pode haver mentira na tua adoração. O interessante aqui é que esse salmista, ele é desconhecido, mas o texto vai falar que ele estava no meio do povo que foi levado cativo à Babilônia. A Bíblia vai dizer que foi no reinado de Joaquim, o reinado de Joaquim, o 18º rei de Israel, que foi
ele, o último dos reis a ser levado, a ser tirado do cargo e levado cativo, juntamente com a sua família, pelo um rei implacável, um rei terrível, chamado Nabucodonosor. A Bíblia vai falar que ele tinha um capitão por nome Nebuzaradã, um homem terrível, um homem que matava, um homem que levava o povo ao extremo. E foi nessa época que esse salmista é levado a cativeiro. Esse salmista do Salmo de número 137, ele foi levado a cativeiro a Babilônia. Agora preste atenção, queridos e amados irmãos. O texto bíblico vai falar que a família de Joaquim e todo o seu povo foi levado cativo. Mas por que, pastor, esse povo que adorava a Deus em Sião está sendo levado cativo? E aqui eu quero abrir um parênteses para pregar um pouco. Porque Deus permitiu o povo que adorava Ele ser levado a cativo? Eu disse no primeiro, não é toda a adoração, porque Deus não recebe nada de qualquer jeito. Lembra dos dois filhos de Arão? Foram oferecer um culto a Deus e foram reprovados. Lembra de Uzá, que foi tentar levar a arca de qualquer jeito e também foi fulminado? Isso nos traz aqui a memória, irmãos, igreja de Cristo, que o Senhor, Ele é santo, Ele é perfeito. Lembra também de Abel e Caim, quando foram oferecer um culto ao Senhor? Deus recebeu a adoração de um, mas não recebeu a do outro. Eu quero nessa noite trazer esta introdução dizendo, olha, preste atenção quando fores a oferecer a Deus alguma coisa. Porque o nosso Deus é soberano, Criador de todas as coisas. Ele conhece a intenção do coração do homem. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então quando você pensa em oferecer qualquer coisa para Deus, Deus já está lá de cima reprovando. Aí o texto vai falar que esse salmista é levado a cativeiro. Junto com ele desce também Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Os 3 jovens príncipes de Israel também é levado a cativeiro. Mas o texto vai falar, queridos, que ao chegar em Babilônia, eles levam na caminhada. Olha, irmãos, é interessante isso aqui, falar isso aqui. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero pregar dentro do texto. É importante falar isso aqui, porque o rei não deixou eles levar nada, e a única coisa que eles levaram, para mim, músicos, era a harpa. A única coisa, pastor Divaldo, que foi permitido levar, era a harpa, porque eles tocavam, entoavam. Os salmistas, eles tinham o dom de adorar a Deus, de falar com Deus através de louvores. Você pode ver que nós olhamos o livro de Salmos e conhecemos como livro de Salmos, mas lá em Israel é conhecido como cancioneiro judaico. E nós vamos notar que a única coisa que eles levaram, obreiros de Cristo, era a harpa para tocar, eram os instrumentos musicais. E ao chegar em Babilônia, os babilônicos ficaram sabendo que o povo de Israel era um povo que entoava hinos e louvores. É interessante isso aqui, porque os babilônicos, eles eram muito avançados em tecnologia, em conhecimento. Eles gostavam muito de festas, de danças e de música. E quando eles ficam sabendo que o povo de Sião está chegando e vem trazendo instrumentos, preste bem atenção nisso aqui. O texto vai falar que eles vão até eles, na beira do rio, pedir para que eles entoem hinos de louvores e adoração a Deus. Agora preste bem atenção, por isso que a Epícoro está falando bem claro, cânticos dos exilados. É interessante observar esse texto, porque nós vemos aqui que eles estão
exilados, cativos, presos. Eles estão subjugados a um reinado de Nabucodonosor. E agora eles chegaram à beira do riacho e eles pegam os instrumentos. Olha para mim, músicos. Eles pegam os instrumentos e penduram nos salgueiros. Pastor Edivaldo, isso aqui é tão profundo, porque eles chegam no cativo e eles empenduram os instrumentos no salgueiro. Isso quer dizer que eles estão falando: nós não vamos adorar mais. Nós não vamos cantar mais. Nós estamos entristecidos. Nós estamos presos, cativos, estamos escravizados, e agora as nossas harpas vai ficar pendurado no salgueiro. Eles estão dizendo: a partir de hoje eu não canto mais. E Deus me trouxe aqui como profeta para falar nessa noite: ei, deixa eu te falar uma coisa, ainda na luta, ainda na tribulação, ainda na dor, você vai louvar sim. E aqui o texto é interessante, o salmo é interessante, porque eles vão ter a função agora de tocar para os inimigos. Alguém pegou? Vai chegar um tempo, igreja, e está chegando esse tempo agora, irmãos, de que você vai ter que louvar para o seu inimigo. Porque olha só o que eles dizem aqui no texto. Vamos ler de novo para vocês entenderem. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, nos lamentamos, nos salgueiros empenduramos no meio deles as nossas harpas. O povo está preso, está cativo, mas o versículo seguinte vai dizer que os seus inimigos chegaram pedindo para que eles tocassem as harpas. E eu vou pregar aqui. Está chorando? Louve. Está com problema em casa? Louve. Problema financeiro? Louve. Porque a Bíblia vai falar: em tudo dai graça, e em tudo louvai ao Senhor. Irmãos, é tão importante o louvor nas igrejas, é tão importante, porque é como eu disse no início, o Senhor habita no meio dos louvores. Só que nós estamos vivendo um tempo em que, devido à mistura de muitos povos chegarem nas nossas congregações, nos nossos ministérios, pessoas que vêm de todas as partes dos lugares, espírita, macumbeiro, quibandeiros, todo tipo, católicos, todas as religiões, eles vão entrando, e eles não se libertam e traz os seus costumes, e vai tirando a essência do melhor louvor. Porque eu vou falar para você, no dia em que você ouvir um louvor que tem um ritmo de Olodum, dispensa ele. Porque, deixa eu explicar isso aqui melhor. No dia que você ouvir um louvor com ritmo de Olodum, este cantor está cantando para Deus e para o mundo. Porque o ritmo de Olodum, ele é da afro-americana. Ele vem da Bahia. São aqueles que cantam para reggaes, pagodes. E essas pessoas mudam o ritmo do louvor e introduzem no meio da igreja. E aí o Senhor fica de lá pensando assim: será que ele acha que eu estou recebendo? Cuidado, igreja, porque os ritmos, os costumes estão mudando a essência do crente. O crente, ele às vezes até entra na dança mundana por causa do ritmo. E o Espírito Santo, vai embora. Porque o Espírito Santo, ele habita em vasos limpos. Eu vou repetir para você pegar.
Não se pode colocar água doce e água salgada no mesmo vaso. Ou você vai fluir água doce, ou vai fluir água salgada. Ou de você vai sair coisas de Deus, ou vai sair coisas do mundo. Então, queridos, nós vamos ver que agora eles estão cativos, chorando, lamentando, porque perderam a essência. E aqui eu vou voltar no texto para vocês entenderem, porque eu vou chegar no versículo 4, que é a pregação de hoje. Eles chegaram a um ponto de perder a sua cidade, perder a sua igreja, o seu templo. Chegaram a perder tudo, porque deixaram entrar no meio deles, pastor Edivaldo. A Bíblia vai dizer que eles deixaram de oferecer o melhor para Deus. O texto vai falar que eles abandonaram o primeiro amor, a primeira adoração. Eles deixaram entrar o costume dos outros deuses. Foram idólatras. Foram povos que deixaram Deus e misturou-se muito a cultura do povo de Israel. Trouxeram para dentro de Israel altares de Baal, deuses estranhos. E com isso Deus deixou que fossem levados cativeiro. E eu vou pregar aqui. Querido, todas as vezes que você coxia em 2 pontos, que é isso, pastor? Fala direito. Todas as vezes que você está indeciso quem você está servindo, vai entrar com problemas na tua vida. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa ser enganado. Deus, Ele é exclusivo na tua vida. O lugar do seu coração é para Ele. A melhor adoração é para Ele, o melhor louvor é para Ele, a melhor oração é para Ele. Deixa eu falar uma coisa aqui que Deus está mandando falar. Tem pessoas, irmãos, que a primeira adoração deles, sabe qual é? Pegar o telefone e olhar as mensagens do WhatsApp. Se você não dobrar o seu joelho primeiro da manhã e falar com teu Deus, aquele dia vai ser difícil para você. Porque você colocou em primeiro lugar outra coisa. Mas quando você de manhã, logo pela manhã, nem a esposa, nem o filho não é prioridade. Prioridade aqui para você é Deus. Deus, Ele quer que você faça de que Ele seja o primeiro. Então quando você desce de manhã e ora a Deus, e depois você vai fazer as outras coisas, aí você deu o primeiro lugar para Deus. Então o povo tinha abandonado, pastor Edivaldo. E o texto bíblico vai falar que Deus permitiu que a cidade fosse tomada, os muros fossem derrubados, os portões fossem queimados a fogo, e o templo que Salomão fez todo de ouro fosse queimado, e o ouro fosse levado à Babilônia. E eu vou pregar aqui. Muitas pessoas estão perdendo de ganhar, porque estão deixando o inimigo fazer deles o crente morno. Nem é frio e nem é quente, é morno, como a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que o Senhor vai falar à igreja: olha, vocês nem é frio e nem é morno. Dera que fosse quente, porque Deus, Ele é um Deus que Ele não se deixa ser enganado. E aí o texto vai falar que Deus permite, pastora Daiane, que o povo seja levado para que eles voltem de novo à primeira essência. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus permite, mas quando se arrepende, Ele traz de volta. Deus permite algumas coisas na nossa vida, mas quando nós se consertamos e aprendemos que Ele é primícia, primeiro lugar em louvor e adoração, aí Deus fala: agora Ele está pronto, pode voltar. A
Agora vamos para o versículo que eu vou pregar, que eu tenho 20 minutos para terminar. Agora preste atenção no versículo de número 3. Pois aqueles que nos levaram cativo pediam para cantar canções, e os que nos atormentavam, e que nos alegrássemos, dizendo: cantai os cânticos de Sião. É interessante esse nosso Deus. Ele é um Deus tão lindo, maravilhoso, que nós vamos ver aqui, que o povo agora, ele fala assim: os nossos inimigos chegaram até nós, e estão pedindo para que nós cantai os louvores de Sião. Lembra de Saul? Vai buscar o pequeno Davi. Eu estou atormentado. O que é isso, pastor? É na hora da dificuldade, é na hora do problema, que Deus vai ver quem você é. Porque tem muitas pessoas que na hora da dificuldade pega as suas harpas e pendura nos salgueiros, e começa a falar para Deus: eu não vou mais no culto, eu não quero dirigir mais o líder de jovem, eu não quero mais dirigir mais a líder das senhoras, eu não quero ser mais líder de oração, porque o problema chegou. Agora imagina esse povo escravos, e estão falando: nós vamos ter que cantar para eles. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus te deu uma liderança, agarra ela. Se Deus te colocou na frente de um trabalho, segura. Não pendure a tua harpa no salgueiro. Não desista daquilo que Deus tem para você. Continue adorando. Está chorando? Desce mais. Está lamentando? Chora mais na presença de Deus. Porque o lugar mais alto que temos que estar é nos pés de Jesus. E agora? Vai ter que pegar as harpas do salgueiro, né, irmão? E tocar para o inimigo. Lembra de Jesus? Ele vai falar bem assim: ei, se te chamares para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te bateres numa face, dê a outra. E se te pedirem a túnica, dê também a capa. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que as pessoas não podem ter um probleminha pequeno, já querem desistir, não querem participar da equipe de louvor. Eu vou falar, Jesus. Não quero mais a equipe de louvor. Não quero subir no monte, mas meu amigo que nós sobe direto no monte, não vou mais subir o monte. Irmãos, aprenda a ser adorador. Aprenda a ser verdadeiro adorador. Lembra da mulher do poço de Jacó? Porque tinha inimizade entre os judeus e os samaritanos. Tinha uma inimizade tão grande, aquela mulher tinha uma confusão tão grande, porque ela vai falar para Jesus: olha, onde é que nós vamos adorar? É no monte ou é no templo? Aí Jesus vai falar bem assim: olha, chegou um tempo, e é hoje esse tempo, que vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está falando? É no trabalho, é na escola, é na sua casa, é na igreja. É hora da igreja acordar, porque o véu do templo foi rasgado, e você pode ser um adorador aonde você estiver. Aleluia. Esse povo tinha que adorar agora diante daqueles que bateram, escravizaram, humilharam. Deixa eu pregar aqui, Jesus. Louva diante daquele que te humilhou. Adora a Deus diante daquele que te falou algo que te feriu. Pastor, mas lá em casa está assim. Comece a adorar lá dentro da tua casa. Comece a entoar aqueles louvores bem lindo para Jesus. O inimigo, ele vai ter que bater em retirada. Porque quando você adora, você começa a perturbar o inferno. Quando você desce de joelho e começa a adorar o Senhor, o inferno vai falar assim: eu não posso ficar aqui. Essa casa aqui tem adorador. Essa casa tem adorador. Essa casa eu não posso ficar, tem adorador
Mas vejam bem, aqueles que nos levou cativo e nos humilhou, vem a nós pedindo para que louvássemos. Quando louva, toda a igreja ela tinha que ouvir isso. Toda a igreja tinha que ouvir isso. Todos os cultos são importantíssimos, mas o culto que não tem adoração e louvor fica um culto vazio. Tá certo que a palavra ela tem prioridade, mas igual o nosso irmão cantou aqui, eu vou até elogiar, cantou igual o pastor Roberto. Alegra a igreja. Você entrou triste, mas o louvor, sabe, ele veio ao meu coração assim, me alegra. Então não deixe de ser um adorador. Deixa eu correr aqui. Nós vemos aqui, queridos, que eles vão ter que adorar a Deus, louvar a Deus. E esse salmista, ele está fazendo aqui um desabafo no louvor dele. Você sabia que até para falar com Deus no cântico você desabafa e agrada a Deus? Porque quando você chora aos pés do Senhor, você está movendo o coração de Deus. E o salmista, esse salmista aqui, ele está falando para Deus: olha, Senhor, nós fomos levados cativos, estamos humilhados aqui, e agora os nossos inimigos estão pedindo para louvar. Ele está falando com Deus, porque louvor, cântico, salmo é cântico, o salmista é o compositor. Ele está falando para Deus: como é que pode? Eu estou chorando, eu estou sangrando aqui da viagem, porque a viagem de Judá até o reinado de Nabucodonosor é 1.500 quilômetros. Eles não tinham carro, esse trajeto todinho foi feito a pé, a cavalo, a camelo, não sei, na época. Mas a Bíblia vai falar que eles estão com as harpas penduradas nos salgueiros. Estão parados. E eu vou falar aqui, Jesus. Tem muita gente parado na igreja. Tem muita gente que é aqui do altar e está lá embaixo. Tem muita gente que já era para estar lá na frente no ministério e ainda não desenvolveu. Porque pendurou sua harpa no salgueiro e está disposta a não tocar mais, a não louvar mais. Tem pessoas aqui, Deus está me revelando, vou falar, Jesus. Tem pessoas aqui que não cantam mais, e era uma bênção aqui na frente, louvava, pendurou a harpa no salgueiro. Toma seu lugar de honra, mulher. Toma seu lugar de honra, homem. Levanta, desperta, levanta a cabeça, dá a volta por cima, porque tu foi chamado para adorar. É hora de você reviver o seu ministério. Aleluia. Vamos lá para o versículo seguinte para mim correr aqui. Aí eles vão falar assim: como poderemos entoar cânticos, Senhor, em terra estranha? Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Como que nós vamos louvar, Senhor? Nós não estamos na igreja, no templo que Salomão construiu. Nós não estamos em Jerusalém. Como que nós vamos entoar hinos de louvor ao Senhor? Aí eu vou falar para você: Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe aonde habita o povo dEle. Porque eles estavam em terra estranha, e agora a desculpa era que não iam entoar hinos. Nunca pare de louvar a equipe de louvor. Nunca perca a oportunidade de estar aqui louvando. Sempre em todos os cultos, entra com autoridade
e louvor e adoração. Deixa eu pregar para vocês, os instrumentos que vocês estão tocando, instrumentos ungidos, notas musicais entoadas aqui neste lugar, ele não vai ao coração do próprio tocador, não, ele vai ao coração de Deus. Deixa eu pregar para vocês. Vocês sabiam que o artista mundano, quando ele toca, quando ele canta, a glória vem para ele, mas um crente quando adora, quando toca, vai para Deus. Deixa eu te falar outra coisa: instrumentos mundanos todo mundo pega, mas instrumento santo é os anjos que tocam na mão do tocador. Como poderemos tocar e entoar cantos na terra estranha, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, e que a minha mão direita fique presa? Olha só, o salmista está desabafando. Ele está desabafando: Senhor, eu não vou tocar em terra estranha, que a minha mão fique presa. Ele está falando assim: eu não vou, minha mão vai ficar presa, não vou tocar. O que você quer dizer com isso, pastor? A mão é para carregar cajado. Minha esposa pegou. A mão, pastor Edivaldo, é para carregar cajado. A mão é para usar na obra de Deus. A mão, eu vou apertando, a mão é para você orar e botar sobre a cabeça do doente. Eu vou apertar. A mão é para ajudar o próximo. Eu vou apertar mais. A mão é para dar a mão àquele que está caído, àquele que está prostrado. Eu vou apertar mais. A tua mão é para abraçar aquela irmã que você não abraça há muitos dias. Deixa eu apertar mais um pouco. Quanto tempo faz que você não abraça a tua irmã? Está de mal com o teu marido, com o teu esposo? Deixa eu te falar mais. É noite de você reviver aqui seus conceitos e voltar a amar, a abraçar. O povo de Deus tem que ter comunhão. Aleluia. É um culto de louvor e adoração a Deus. Aí a Bíblia vai falar: se tem algo com teu irmão, vai primeiro ao altar, fale com Deus e depois volte e converse com teu irmão. O que o texto quis dizer com isso? É que se primeiro não vier consertar, não volte para lá para adorar. Primeiro conserta no altar, depois vai adorar. Aí nós vamos para o final agora, para vocês entenderem. 10 minutos termino. Olha só, como podemos adorar? Nós estamos em terra estranha. Como alguém pode adorar em meio ao cativeiro? Tem como adorar aí? A irmã pegou. Tem como adorar, igreja? Como podemos adorar em meio à luta? No século 21, o que mais sofre é a igreja. Porque o crente tem que andar em santidade. Ele é vigiado 24 horas. Se você escorregar, ué, mas não é crente? Ué, mas você não serve um Deus? Isso é jogado em nossos rostos todos os dias. Ué, está passando por essa prova porque tu não é crente? Tu não adora um Deus vivo? Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Igreja, nesses últimos dias, vai chorar crente, vai chorar, vai ficar deprimido. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando a trombeta tocar, você vai subir, vai adorar no céu. Como podemos adorar, cantar hinos de louvor? É nesse momento. Vou pregar aqui para terminar. É no momento da prova. É no momento do vale. Harabacanta labaixo.
no momento do vale que Deus vai conhecer o verdadeiro adorador. É na hora, irmão Nilson, que nós não temos o dinheiro para comprar nada. E você olha assim e fala, nem o café da manhã. É na hora, irmão Saulo, em que você fala, meu Deus, vai faltar a gasolina do meu carro. É na hora que você olha a sua despensa e não tem nada. Aí você fala, e agora, Jesus, como é que eu vou adorar? É nessa hora que Deus conhece o verdadeiro homem, o verdadeiro servo. É nesse momento, está no cativeiro, mas está adorando. Está com problema em casa, mas está adorando. Aí Deus está só lá anotando, ó, pastora Daiane. Deus está anotando. Minha serva está lá. O problema está travado, mas ela está adorando. Deus está anotando. Eu vou esperar um pouquinho. Ó, chegou mais um problema, mas ela está adorando. Aí chega uma hora em que Deus vai falar assim, tá vendo lá minha serva? Ela não me abandonou. Vai lá, Miguel, vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel, vai, Miguel. Vai com a espada. Resolve esse problema lá para ela. Aleluia. Tá doente, mas está adorando. Aí vem no culto doente, irmão Nilson. Aí Deus usa o pregador, unge com óleo e sai curado, porque estava adorando. Porque se não adorarmos, irmãos, vamos ser igual Saul, igual Herodes, perdão, ser comido de bicho, porque não adorou. Então, queridos, abre a tua boca, tu és santo, tu és separado. Vamos para o final. Os inimigos tiveram que agora se assentar junto ao ribeiro. É difícil, né, irmã? Senta aqui, meu inimigo. Eu vou louvar. Abraça ele assim, vem cá, meu inimigo. É meu inimigo, agora vai ser meu amigo, que eu vou adorar a Deus, e Deus vai te libertar. Porque nós fomos chamados para isso. A Bíblia diz que você é luz no meio das trevas e sal. Pastor, se nós não fizermos a diferença onde nós estamos, que nós somos o quê? Você é luz aonde você está, jovem. Você é luz na tua casa. Quando você entrares pela tua porta, jovem. Alabacanta, alabachuri, alabaçu. Quando tu passar pelas tuas portas, olha o que o pastor está falando. Eu quero lançar uma palavra para você, jovem. Pode levantar a sua mão aí, é você. Quando você passar pela porta da tua casa, intue um louvor a Deus. Começa a falar com o Pai em louvor e adoração. Porque Deus vai mandar o anjo lá. Deus vai mandar o anjo lá. Está pegando, você sabe que Deus está falando. Vai limpar, vai tirar, vai trazer paz, vai trazer alegria. Aonde houver a tristeza, lá Deus vai trazer alegria. Se tiver enfermidade, Deus vai entrar. Nós vamos ver, queridos, que os inimigos agora vão falar: canta um cântico com as tuas harpas. Quem pendurou harpa no salgueiro vai ter que pegar essa noite. Deus está me falando aqui grandiosamente, que você vai sair daqui com uma harpa espiritual. Pastor Divaldo, leva uma harpa espiritual e chega na tua casa e começa a tocar. Toca essa harpa espiritual. O que é isso, pastor? Se você não tem visão, eu tenho. Se você não tem visão espiritual, eu tenho. Comece a tocar aquelas notas musicais, aquelas notas bem lindas, onde diz assim, olha: porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Quando você começa a tocar, o inimigo vai falar assim: quem é esse? Quem é esse que ela está chamando? Aleluia! Eles vão falar: Pai, vamos tocar o hino de Sião, porque nós sabemos que vocês entoam hinos lá em Jerusalém, e nós queremos ouvir esses louvores. Tem muita gente aqui no nosso redor, no nosso vizinho do lado, que precisa ouvir o teu rádio. Eu vou falar, Jesus. Meu Deus. Estou indo para o final. Porque em casa de crente que não toca hino, tem alguma coisa errada. Pendrive de crente que anda no carro e não toca hino, tem alguma coisa errada. Se o vizinho seu não está escutando os louvores que você escuta, tem alguma coisa errada. Alabacanta, alabaxúria. Eles precisavam ouvir, os babilônicos precisavam ouvir o cântico de Sião. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Eita, que maravilha, né, irmã? Oh, aleluia. Eles precisavam ouvir hinos que são entoados com a voz de arcanjos. Porque o crente, quando ele louva, alguma coisa que incomoda o céu, e Deus vem lá de cima. Agora preste atenção. Chorando, para finalizar. Chorando, eles começam a cantar. Eles começam a louvar. Na beira do rio, cativos, sem moradia, presos. Eles começam a cantar. Fica de pé aí. Fica de pé. Vou finalizar aqui.